Ora então viva, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo. Queria agradecer também à Sandra e ao Espaço ter sempre também a amabilidade de me convidar. E então, o que é que eu me proponho esta noite? Proponho-me deitar um olhar, uma luz, sobre o ano de 2023, à luz da astrologia, obviamente. Lá ao fundo ouvem-me assim, não preciso falar mais alto. Ok, obrigado. Porque senão depois fico com a sensação que estou sempre a gritar. Então, antes de começarmos propriamente a olhar para o ano, queria dar a minha opinião sobre o assunto. Ou seja, o ano civil, aquilo que nós chamamos neste caso o ano de 2023, ou este 2022 que acaba em breve, não há verdadeiramente nada de cósmico sempre a 1 de janeiro às 0 horas. É um ano civil. Mas a verdade é que toda a sociedade, pelo menos ocidental, está organizada deste modo e, portanto, o ano acaba por ser ele só uma entidade. Embora o ano astrológico nós consideremos, pelo menos no Ocidente, que começa a 21 de março, com a entrada do Sol no grau 0 de Carneiro, com o equinócio da primavera. Mas este não deixa de ter importância porque o facto de tanta gente pensar no ano desta forma, isto cria realmente uma entidade, digamos assim, uma entidade energética. E, portanto, eu, independentemente de olhar sempre para os ciclos e para os planetas e para os movimentos que se passam durante o ano, tento sempre tirar uma leitura geral do ano em si. Então, eu fiz este mapa para nos dar uma primeira ideia para 1 de janeiro de 2023, fiz para Lisboa, às 0 horas. Normalmente, para estes mapas, não se dá muita importância às casas astrológicas, porque dependendo da zona do mundo onde isto acontece, há sempre algumas diferenças. De qualquer modo, podemos tirar logo daqui uma primeira informação. E o que é que nós constatamos deste ano? Temos, primeiro, o eixo cauda-cabeça do dragão, no eixo touro-escorpião, e ele vai se manter ao longo do ano e ainda mais outro a seguir. Ou seja, este eixo tem andado nos signos de Sagitário e Gêmeos e agora passou recentemente para Touro-Escorpião, onde se vai manter durante sensivelmente 1 ano e meio. E isto é importante porquê? Porque o eixo cauda-cabeça do dragão é o eixo que nos indica onde acontecem os eclipses. Nós temos, ao longo do ano, sensivelmente 4 eclipses, 2 lunares e 2 solares, e eles acontecem sempre que a lua cheia ou a lua nova coincidem com este eixo. Senão não há eclipse, ou seja, temos 12, 13 lunações por ano, mas só são eclipses aquelas em que a lua nova e a lua cheia coincidem com o eixo nodal, ou também conhecido como eixo cauda-cabeça do dragão. E o que é que isso significa? O eixo nodal indica-nos um pouco uma espécie de síntese num mapa individual, onde se dá, é uma espécie de síntese, de bússola do nosso percurso evolutivo nesta encarnação. Ora, ao longo do ano, ou no céu de cada momento, eles mostram-nos, uma vez que são aí que acontecem os eclipses, e os eclipses são sempre uma concentração de energia, então este eixo é sempre muito importante. Neste caso concreto, a tradução que eu faria é a seguinte: independentemente do horóscopo individual de cada um, independentemente dos países onde isto se faça notar, etc., etc., há 2 temas que vão ser comuns a toda a gente, em todo o mundo, durante este período, ou seja, enquanto este eixo andar aqui no signo Touro-Escorpião. E que temas são esses? São os temas dos valores pessoais, da valorização pessoal e da segurança e da construção, ligados ao touro, obviamente. E o escorpião é exatamente o oposto, ou seja, é exatamente um signo de transformação, de aprofundamento. O escorpião, como todos os signos, tem imensas qualidades, mas paz, segurança e tranquilidade não é certamente uma dessas qualidades. Porque a função do escorpião é exatamente o contrário. É pôr em causa, é transformar, é aprofundar, é confrontar-nos com a dimensão
menos visível, menos concreta da vida, ou seja, a dimensão, vamos dizer, oculta, subjetiva, portanto. Então, digamos que, independentemente do que formos dizer a seguir, sabemos que estamos todos numa fase de vida em que as questões da segurança, quer sejam de segurança material, quer seja de valorização pessoal, quer seja de segurança emocional, ou seja, quanto é que eu ganho, o que é que eu faço, ainda me valoriza, este trabalho já não é bom para mim, esta relação já não me dá segurança, já não posso ter esta relação assente só neste instinto ou assente neste controle, etc, etc. Portanto, seja ao nível relacional, seja ao nível material, as questões da valorização pessoal e da construção da nossa segurança vão ser um dos motivos, ok? Portanto, depois isto depende dos trânsitos que cada um tiver, mas de um modo geral já perceberam que a vida, se eu quisesse arranjar uma frase que fosse válida para toda a gente, o que é sempre difícil, eu diria que é um tempo em que temos que abrir mão dos nossos desejos e para podermos construir a paz que necessitamos e a segurança que necessitamos. Há 3 palavras que podem sempre associar ao touro, onde quer que ele esteja no nosso mapa, ou no céu. Segurança, construção e paz. Claro que a paz não é algo que acontece por obra e graça do Espírito Santo ou só pela ausência de guerra. Porque, como vocês sabem, toda a humanidade evolui através daquilo que na ciência esotérica se chama o 4º raio da criação, ou seja, a harmonia através do conflito. Então, essa paz constrói-se harmonizando conflitos. Sempre que nós exacerbamos conflito, não é o que se pretende, dá sempre mau resultado. Sempre que fugimos do conflito, ele não só aumenta, como vai atrás de nós. Ok, portanto, estas questões são fundamentais. Depois, temos outra coisa que eu considero também muito importante, em 2023, que é a saída do Plutão, do Capricórnio, para o signo de Aquário e a saída de Saturno de Aquário e vai entrar em Peixes, e temos depois também, a partir do meio do ano, o Júpiter que vai entrar em Touro. Ok. Então, antes de irmos dar uma abordagem aí, lembrar um pouco o que é que são, qual é a importância que isto tem. Todos nós percebemos que quando o Sol entra em Carneiro, no hemisfério norte, começa a brotar a primavera e, portanto, as flores, os pássaros, etc. Os jovens têm mais vontade de fazer sexo, enfim, toda a energia brota da natureza. É uma energia de renovação, de espontaneidade, de início, de começo. Calma, os velhos também podem fazer sexo. Agora, nós vamos observando ao longo do ano, à medida que o Sol vai de 30 em 30 dias mudando de signo, nós vamos notando essa diferença na natureza, nas emoções e na psicologia, nas emoções do ar, etc. E, num tema natal, são esses planetas pessoais que determinam muito da nossa personalidade, da forma como nós observamos a vida, da forma como nos expressamos na vida. Estes planetas chamados lentos, ou transpessoais, ou transsociais, ou como o Rodiar chamava, os mensageiros da galáctica, ou seja, Urano, Neptuno e Plutão, são planetas que são tão lentos que eles não se notam os seus efeitos no dia-a-dia ou num simples ano. Ou seja, só para terem uma noção, para aqueles que, não sei, eu sei que há aqui muita gente que sabe astrologia, alguns até mais que eu, mas outros se calhar não serão tão dentro do assunto, e portanto, só para relembrar, o Urano demora 84 anos a dar a volta ao zodíaco. Ou seja, ele está mais ou menos 7 anos em cada signo. O Neptuno demora 164, nunca sei se é 164, se é 168, 164 anos a percorrer o zodíaco, à volta do Sol. E o Plutão
demora 248 anos, que a gente arredonda para 250 por ser mais fácil, mas é 248 anos. Então, nós percebemos facilmente que sempre que estes planetas lentos mudam de signo, eles não vão influenciar a personalidade do José Augusto, os interesses do Manuel José, nem o tema natal do Joaquim Pedro. Ou seja, claro que quando nós temos esses planetas a passar, a fazermos um trânsito aos nossos planetas pessoais, claro que não só nos influencia, como nos muda a vida. Mas, quando eles mudam de signo, eles vão influenciar toda a sociedade. Mais, eles vão influenciar toda a civilização. Só para terem uma ideia. O Plutão entrou em Capricórnio em 2008 e está lá até agora 2023, eu depois vou dar as datas para não vos maçar agora. E, portanto, em 2023 ele vai entrar em Aquário, onde vai ficar até 2043. Portanto, 20 anos em Aquário e desde 2008 até agora ele tem estado em Capricórnio. E reparem, e é fácil nós olharmos para trás, porque não precisamos estar a fazer previsões, é só constatar o que aconteceu. Então, em 2008, só para terem uma noção que eu acho sempre curioso, no dia, claro que a gente de 2008 todos se lembra, mas no dia em que o Plutão entrou em Capricórnio, caiu o Lehman Brothers, que deu depois início à crise do subprime e todas aquelas crises de 2008, 2009, que depois em Portugal chegou mais 2011, 2013, não me lembro bem, e por aí fora. Então, quando o Plutão, que é o planeta do ego, é o planeta das guerras, é o planeta da morte e da regeneração, ele atua em geral desta forma, sempre. Primeiro, intensifica, exacerba a energia correspondente àquele signo. Porque exacerba, porque intensifica, ele traz à superfície tudo o que está escondido. Para quê? Para que possa ser limpo, purgado, purificado e transformado. Para dar aso, abertura, possibilidade a uma nova vida. Porque, como vocês sabem, a morte de uma forma simples não existe. O que existe na realidade é sempre uma transformação. Ou, se preferirem, o que morre sempre, até nós morremos. No outro dia vi o meu horóscopo e reparei que até eu vou morrer um dia, mas não sou eu que vou morrer. O meu corpo, sim. A minha forma, sim. Ou seja, esta personalidade de Zé Augusto, que é astrólogo, que faz isto e que gosta daquilo. Agora, então, o que morre sempre, onde Plutão passa, é a forma. Então, o Capricórnio fala-nos de quê? O Capricórnio fala-nos exatamente da organização social. Fala-nos de estruturas. Fala-nos de todas as estruturas. Por exemplo, ao nível do corpo humano, o Capricórnio fala-nos da nossa estrutura óssea, porque é isto que faz com que eu esteja de pé e não seja uma massa esponjosa. Mas ele fala-nos também das estruturas psicológicas, ele fala-nos das estruturas sociais. Ora, ao nível social, ao nível mundial, o Capricórnio fala-nos exatamente das estruturas económicas, da forma como a sociedade está organizada, ou, se preferirem, o mundo das instituições. Então, desde 2008 até ao ano que vem, o que é que nós temos constatado? Que todas as formas de organização social, todas as instituições mais rígidas, mais conservadoras, mais desadequadas ao futuro, elas têm-se transformado. E, portanto, não fica, entre aspas, pedra sobre pedra. Mas a sociedade não vai desaparecer toda. Nós, para vivermos como sociedade, todos precisamos sempre de organização. Mais uma vez a questão da morte. Não é a sociedade que desaparece, não é a humanidade que desaparece toda, mas a forma como ela se organiza, a forma como os sistemas económicos estão organizados, claro que se tem que transformar, não tem outra hipótese. E isto não é futurologia, é o que nós temos vindo a falar um pouco antes de 2008 e o que todos vocês constataram desde 2008. Claro que nos nossos sistemas individuais, quem tem trânsitos de Plutão a planetas pessoais seus, reparem
o que é que vos aconteceu? Naquela área onde ele atuou, foi aquela estrutura que mudou. Só para terem uma noção, sem querer estar aqui a dar aulas de astrologia. Por exemplo, quem tem Capricórnio na casa 7, que é a casa das relações, foi a estrutura relacional que mudou. Se a pessoa tem Capricórnio no fundo do céu, é a estrutura familiar e assim sucessivamente. Mas, olhando para a sociedade, então, estes últimos anos, temos vindo o desagregar, o destruir da sociedade como nós a víamos antes. Ou seja, uma pessoa que seja mais velha percebe que isto é outro mundo, é outra coisa e, portanto, e como nós sabemos também, a vida não é dos mais inteligentes, nem dos mais sábios, nem dos que têm mais força ou mais qualidades, é de quem se sabe adaptar. E quando eu falo adaptar, não falo no sentido da resignação ou de aceitar tudo o que vem do exterior, mas é adaptarmos no sentido dinâmico, no sentido criativo, no sentido da vida. Então, esta forma e qualquer forma que a vida nos tire, com um trânsito de Plutão, eu às vezes gosto de usar frases simples e palavras que sintetizem muita coisa. Então, se eu tivesse que sintetizar um trânsito de Plutão, é muito simples. Mesmo aqueles alunos que estão a começar, dizem, Augusto, estou com trânsito de Plutão-Sol, Plutão-Vênus, Plutão isto, Plutão aquilo. Não interessa. Qualquer trânsito de Plutão é muito simples. Quando nós temos um trânsito de Plutão, a solução é sempre colaborar com o inevitável. E a partir daí, não há problema. Ok? Então, o que é que nós percebemos? Que é inevitável colaborarmos, ou seja, deixarmos ir este velho mundo, não nos agarrarmos a ele. Mas, claro, nós temos que continuar a viver. Se a sociedade não está organizada assim, temos que arranjar outra organização. Se o meu rendimento não vem daqui, tenho que passar a vida do outro lado e assim sucessivamente. Se eu não vou deixar de ter relações se a estrutura relacional que eu tinha morreu, mas aquela forma, aquela estrutura, sim. Então, agora, o Plutão, então, em 2023, ele vai entrar no signo de Aquário. E vai entrar no signo de Aquário a 23 de março de 2023. Eu vou dizer as datas seguidas para depois não andar sempre aqui a falar do mesmo. O Plutão entra em Aquário a 23 de março de 2023, depois sai outra vez para Capricórnio, retrógrado, em junho de 2023, volta a entrar em Aquário em 21 de junho de 2024, sai outra vez a 1 de setembro de 2024 e depois entra definitivamente em Aquário a 20 de novembro de 2024, onde estará aí sim até 2043, 2044. Portanto, os tais 20 anos, vamos dizer assim. Pronto. Ora, uma forma que os astrólogos têm e que eu aconselho vivamente toda a gente a fazer é, nós, na realidade, independentemente da intuição de cada um, do conhecimento de cada um, da imaginação de cada um, de fazer futurologia ou de imaginarmos o futuro, mesmo quem não estuda astrologia ou quem não se interessa por astrologia, todos nós perspectivamos o futuro, nem que seja onde é que vamos almoçar amanhã ou quem vamos receber domingo, à tarde. Mas uma primeira coisa que se faz é irmos olhar, porque isso dá-nos sempre uma pista, mesmo quando nós não estamos muito criativos ou não temos muita imaginação, vamos olhar o que é que aconteceu a última vez que o Plutão passou por este signo. Que tipo de efeitos criou, que tipo de acontecimentos. E isso já nos dá uma pista. Já nos dá uma orientação. Por exemplo, o que é que nós percebemos? Há primaveras, dando aquele exemplo que eu estava a dar ao princípio do Sol, não é garantido que no dia que o Sol entre em Carneiro esteja um dia de Sol radioso, mas normalmente é sempre um período que o tempo melhora, portanto a primavera é sempre mais ou menos parecida. Então, eu tive a dar uma olhadinha muito rápida. Eu não sou dotado em história, não sou grande conhecedor de história, mas há aqueles grandes acontecimentos que todos nós percebemos e que todos nós podemos fazer automaticamente uma associação. Então, o Plutão esteve em Aquário, eu fui ver duas voltinhas atrás, ele esteve em Aquário
de 1532 a 1552, portanto, em pleno século XVI. Só para terem uma noção, eu só fiz um apanhado pequeno de coisas que eu me lembrei, que vi que aconteceram nessa época e que podemos associar facilmente a Plutão em Aquário. Porque, como eu já disse, o Plutão é esse planeta da morte e da regeneração. Portanto, ele intensifica e traz do submundo aquilo que precisa ser limpo e purificado. Então, ele vai transformar tudo o que tem a ver com o Aquário. Ora, o Aquário tem a ver com o quê? O Aquário é um signo de ar e tem a ver, sobretudo, com a organização humana. Claro que também tem a ver com a sociedade e com a organização social, mas não são tanto as estruturas institucionais como nós vemos no Capricórnio e que foram essas estruturas que nós vimos a ruir, mesmo as que existem e que não acabaram, já não fazem sentido, já não alimentam. E reparem como, seja ao nível religioso, ou ao nível económico, ou ao nível político, tudo aquilo que é de mais conservador foi quem sofreu mais. É onde se descobrem mais podres. É tudo aquilo que tem que ser mais limpo, ou que deixa de fazer sentido para o futuro. Então, o Aquário é mais no sentido, tem a ver com a organização social, mas no sentido da humanidade, da fraternidade. Ao nível político, o Aquário tem a ver com a democracia, enquanto que o Leão tem a ver com a nobreza, tem a ver com as monarquias e com a nobreza, assim como o Aquário tem a ver com a democracia, com tudo o que é universal. Há uma palavra, e isto dá-vos muitas pistas para o futuro, há uma palavra que podem sempre associar ao Aquário: rede. Seja a rede, web, seja a rede de relações humanas, ou seja, a fraternidade humana. Aquela dimensão em que todos somos iguais, apesar de todos diferentes. E, então, o Plutão, quando entra em Aquário, ele vai mexer também no Leão. Este eixo Aquário-Leão é muito importante. Muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, da Era de Aquário, que cada signo, cada era de signo, ou de um eixo, dura sensivelmente 2160 anos. Ou seja, o que corresponde, no fundo, a um mês anual, em termos do grande ano cósmico, ou o ano platónico, porque o Platão também desenvolveu esses temas, que são 24 mil anos, 25 mil anos, 26 mil anos. Portanto, cada era astrológica dura sensivelmente, agora já estou como ao outro, façam as contas, 2160 vezes 12. E assim ajudam. Portanto, isto para dizer o quê? Que este eixo Leão-Aquário tem muito a ver com a humanidade. Enquanto que o Leão, que é um signo regido pelo Sol, tem a ver com o indivíduo, o ego, o calor, o amor, mas em termos humanos tem a ver com quem é que eu sou e a forma como eu me individualizo e como eu me expresso no mundo, o Aquário é como eu troco com os outros. E por isso é que esta era, já agora, se me disserem, então, mas afinal, quando é que começa a Era de Aquário? Já todos viram 10 mil datas. Eu não tenho a data de quando é que começa, mas eu diria que o início, uma coisa que eu possa associar à Era de Aquário são, obviamente, os anos 60 do século passado. E, portanto, penso que o próximo ano, com este Plutão em Aquário, vai ser um grande desenvolvimento nisso também, já vamos falar a seguir, e quando o Urano chegar aqui, ele agora está em Touro, portanto daqui a mais ou menos 60 anos, portanto, porque não há um dia que eu possa associar com a Era de Aquário, porque são ciclos muito vastos. Agora, então, este Plutão a entrar em Aquário vai nos obrigar a mudar a forma como a humanidade se organiza, como se relaciona uns com os outros, como nos relacionamos com a diferença dos outros. Então, obviamente, todos os regimes democráticos vão sofrer com isso. Voltando atrás onde eu estava, que eu já me baralhei todo, como já perceberam, portanto, o Aquário é um signo de rede, de organização social, mas no sentido
humano e ideológico. É um signo ligado às ideias, às redes, às trocas. Seja redes de transportes, seja redes de ligação humana, etc, etc. Pronto. E então eu queria ir atrás e depois baralhei. De 1532 a 1552, portanto no século XVI, quando o Plutão passou em Capricórnio, estabeleceu-se a Inquisição em Portugal. Não foi no século XVI, foi no século XVI, mas foi nestes anos que começou. A colonização do Brasil, que, como vocês percebem, deu depois aso à escravidão e à escravatura. A instalação da Companhia de Jesus em Portugal. E eu aproveitava aqui a questão da escravatura para fazer aqui um parênteses e dar mais uma opinião minha. Que é o seguinte. Há muita gente, não é aqui o vosso caso, claro que aqui somos todos muito evoluídos, mas lá fora, há quem veja muito estas coisas como o ano 2023 vai ser bom ou vai ser mau? O Plutão em Aquário vai ser bom ou vai ser mau? Nem vai ser bom nem vai ser mau. Vai ser bom para umas coisas, vai ser mau para outras, vai ser bom para umas pessoas, vai ser mau para outras. Nós temos é que estar atentos às propostas evolutivas da coisa. Se eu olhar para a escravatura, nem sequer temos que olhar nada, é óbvio que é uma coisa horrível, péssima, não tem explicação ao nível da humanidade. Mas não deixa de ser naquele mal que acaba por provocar um enorme contacto e mistura de pessoas, de culturas, de raças. E eu falo disto porquê? Porque nem podemos pensar que agora o Plutão entra em Aquário e vêm os ditadores todos e vem a desgraça toda, nem podemos pensar, porque só Plutão entra em Aquário e vamos ser todos amigos e os sistemas democráticos e a universalidade se vai espalhar pelo mundo. Ou seja, a grande diferença não é a entrada dos planetas nos signos. A grande diferença é o nível de consciência que nós temos e como nós lidamos com aquilo que acontece. Quer no mundo, quer na natureza, quer na sociedade, quer naqueles que lidam diretamente connosco, com tudo aquilo que vem ter connosco. Outra coisa que aconteceu que eu associo também à entrada do Plutão em Aquário, à passagem do Plutão em Aquário, estabeleceu-se o calendário gregoriano, que na maior parte do Ocidente ainda hoje nos rege. Foi, no fundo, o fim do Renascimento, e para aqueles que sabem história, portanto, o início do maneirismo. Agora reparem como é interessante. Depois, ou seja, é sempre um período ligado a quê? A revoluções sociais e a revoluções de mentalidades. Depois fui ver a última vez que o Plutão passou em Capricórnio e ele esteve lá de 1778 a 1797, 98. É como agora, em 2023, 2024, o Plutão anda para a frente e para trás até entrar, e nestes anos foi a mesma coisa. Em 77, 78 andou ali entre Capricórnio e Aquário, e 1797, 1798 andou Aquário a sair para Peixe. Bom, então, o que é que se deu nesta altura? Foi o afastamento do Marquês de Pombal, a fundação da Academia das Ciências em Portugal. Já agora, só a título de curiosidade, a fundação da Casa Pia de Lisboa. Isto vão ver que também pode ter importância para o que eu vou tentar imaginar, prever para 2023. Inauguração da iluminação pública nas ruas de Lisboa. A introdução do papel moeda em Portugal. O papel moeda foi muito importante porque ele facilita o quê? Exatamente as redes de circulação, neste caso, económica e de valores. E vão ver como isso também é importante agora a seguir. No fundo, só para verem a importância, é quando os historiadores consideram que começou a Idade Moderna. A 14 de julho de 1789 foi a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, exatamente nestes anos. E qual é a importância da Revolução Francesa? Já agora outra curiosidade, é exatamente nestes anos em que o Plutão entra em Aquário, que é descoberto pela primeira vez
visto da Terra, com a ajuda dos telescópios, o Urano, que é o próprio signo que rege o Aquário. O Plutão tem muito esta capacidade de revelar o que está escondido, de revelar o que está encoberto. Claro que a gente se sente sempre ameaçado por aquelas forças, por aqueles poderes, por aquelas energias que desconhecemos, mas lá está, se nós colaborarmos com essa inevitabilidade, acaba sempre por resultar algo de mais luminoso, ou de mais moderno, ou de mais livre, ou de mais criativo. E, no fundo, esta Revolução Francesa leva ao fim do absolutismo. Ou seja, muitos de nós não temos essa noção agora, mas até aí, os poderes, do modo geral, o absolutismo é isso, era o poder absoluto do rei ou da monarquia. E, portanto, há aqui uma transformação completa, porque a partir daqui, da descoberta do Urano e do Plutão em Aquário, como eu vos disse, o Aquário está muito ligado à democracia, está muito associado a esta descoberta, a este admitir, a esta tomada de consciência de que o homem, o ser humano, independentemente de pertencer a esta classe social, monarquia, ou clero, ou povo, é um indivíduo por si. E isto vai provocar toda a transformação consequente. A Revolução Francesa, o fim do absolutismo, e no fundo, reparem como é tão interessante. Assim como o Plutão em Aquário no século XVI trouxe toda os descobrimentos e aqueles problemas da escravatura, quando ele passa no século XVIII em Capricórnio, dá início à descolonização da América, que se tornou independente da Inglaterra, curiosamente um país Capricórnio, e reparem como agora estes anos em que o Plutão passou em Capricórnio, o que é que aconteceu à Inglaterra? É literalmente, se ainda eles tivessem algumas veleidades de império, não tinham mais por onde imaginar, não é? Já agora, só a título de curiosidade, não tem muito a ver com isto, mas eu descobri no outro dia um áudio do mestre Abraham Mikhail Ivanov, que muitos já me ouviram citar. Portanto, ele partiu em 1986, portanto já há muitos anos, ainda não se falava em Brexit nem nada disso, e eu ouvi um áudio dele, portanto, não me lembro a data, mas era de antes de 86, de certeza, em que ele dava o exemplo dos impérios e dizia, ou seja, olha, como a Inglaterra, por exemplo, um dos impérios mais poderosos do mundo, vocês vão ver o que lhe vai acontecer. Vão ficar completamente isolados, sozinhos, separados do resto do mundo. E é tão interessante a gente ver o caminho que eles estão a seguir. Bom, então, o fim da colonização, portanto, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como vocês sabem, o chamado Dia da Independência é 4 de julho de 1776. Portanto, o Plutão estava ainda no finzinho do Capricórnio, não estava em Aquário. Mas depois são todos aqueles anos consequentes. Aliás, depois há as guerras civis e tudo isso. A guerra civil é posterior à independência, ou não? Exato. Portanto, há toda aquela transformação que também, mais uma vez, traz outra vez problemas sociais, raciais, que ainda hoje têm tanto, etc. E isto também nos ajuda a perceber, reparem, a escravatura não acabou porque o Plutão saiu de Aquário. Ainda hoje há pessoas que são tratadas como escravos, ou nos trabalhos, ou nas mudanças de países, ou os refugiados, ou Deus meu. Então, isto para dizer o quê? Que o que nós temos que ter noção é que sempre que estes planetas lentos entram num signo, eles vão trazer sempre algo de novo, que até aí é desconhecido, e que vai provocar mais mudanças, novas aproximações, novas formas de vivermos essas dimensões. Já agora, outra coisa que tem muito a ver com o Aquário, e com o Urano que rege o Aquário, é tudo o que tem a ver com as tecnologias. Por exemplo, quando o Plutão esteve em Aquário, de 1778 a 1798, desenvolveu-se o barco a vapor, o balão de ar quente e o paraquedas. Ou seja, há sempre grandes revoluções industriais, tecnológicas, grandes descobertas, e nesta altura agora, isso já está a acontecer um bocadinho com o Urano em Touro, porque o Urano é o signo que rege, é o planeta que rege o signo de Aquário, e o Touro tem muito a ver, além daquelas coisas que eu disse, o Touro tem muito a ver com a matéria.
Então, quando o Urano passa em Touro, normalmente são descobertas, por exemplo, no tempo quando ele passou, agora está em Touro, há 80 e tal anos atrás, foi descoberta a fissão do urânio, etc. São sempre descobertos novos sistemas de energia ou de formas de transformação da matéria. Então, vamos tentar olhar para o Plutão em Aquário. Agora, o que é que... É só um olhar, não quer dizer que estas coisas aconteçam, é a maneira como eu vejo. São algumas ideias que me vieram. Portanto, então, 2023, 2024, o Plutão entra em Aquário e vai lá estar até 2043. Então, o que é que nós podemos esperar? De um modo geral, sem entrar em adivinhações, podemos contar com tempos de grandes revoluções sociais, porque é isso que nós acabámos de constatar que aconteceu, quer no século XVI, quer no século XVIII, quando o Plutão... Agora, reparem, naquelas revoluções, claro que houve pessoas que não gostaram das transformações que houve, claro que houve muita violência, claro que morreu muita gente, mas foi a partir dessas transformações que nasceu também muito de novo e de novos conceitos e de liberdade individual que hoje nós vivemos, ok? Portanto, grandes revoluções sociais. E por isso, não se assustem, claro que eu sou um otimista, devo confessar, de um modo geral, mas mesmo estes aspectos mais negros, mais estúpidos, menos compreensíveis para as pessoas minimamente inteligentes que nós vimos a acontecer no mundo, eles não têm só aquele mal per si. É uma espécie de exacerbação de tudo o que é negativo e de que tem, e na minha opinião, vai ser eliminado. Ok? Uma coisa muito importante que eu aproveito já para dizer antes que me esqueça, que depois eu vou falar também da entrada de Saturno em Peixes, e é uma coisa que vai nos ser muito pedido, e portanto, o que é importante é não termos medo. Claro que todos temos medo. Até o medo também tem uma função positiva na nossa vida. Eu costumo dizer por graça que tenho medo de me atirar abaixo de prédios de 10 andares. Felizmente, é isso que me tem mantido em vida. Mas temos que evitar, dentro da medida do possível, não ter medo, não reagirmos automaticamente a cada notícia, a cada ameaça, que na realidade a maior parte das coisas nem sequer vem ter connosco. Portanto, é muito importante que nós saibamos gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, que aproveitemos para nos centrar o mais possível, para não estarmos tão à mercê de tudo o que acontece exteriormente. Então, revoluções sociais, obviamente. Portanto, durante os últimos, desde 2008 até agora, destruição da velha ordem existente. A partir de 2023, vamos começar a ver surgirem os novos ideais, as novas ideias, as novas formas de organização social e humana. Penso que, eu confesso que pensava que a ONU, enquanto o Plutão passasse em Capricórnio, já se tivesse regenerado, porque aquilo é uma estrutura que hoje em dia já não corresponde à realidade do mundo, quer em termos de número de habitantes dos países, quer da importância económica que esses países têm, etc, etc. Mas penso que a partir daqui vão ter que surgir outras estruturas internacionais que representem o novo mundo. Portanto, outra frase que podemos dizer generalista é a instalação da nova ordem mundial. Não estou a referir-me a nenhumas teorias da conspiração ou uma ordem mundial específica. É aquilo que se chama... Nós temos uma ordem mundial. Tem aspectos muito negativos, como tem coisas positivas, mas há uma ordem mundial. Portanto, será a instauração da nova ordem mundial. Mas reparem, são 20 anos num signo. Reparem, nós agora quando olhamos para 20 anos atrás, notamos muitas diferenças. Mas elas não aconteceram todas num dia, certo? Foram paulatinamente acontecendo. O mesmo será agora. Mas, de qualquer modo, não estejam à espera de nenhuma catástrofe nem nenhum fim do mundo, mas eu aconselho-vos a estarem atentos a estes dias em que o Plutão entra em Aquário. Por exemplo, é um dia que eu acho muito positivo para ver as notícias.
Mesmo que a gente não saiba nada, pode ver as notícias, ver o que é que aconteceu e o que é que associamos àquilo. Assim como aconteceu o Lehman Brothers, há sempre, quando um planeta destes lentos muda de signo, há sempre qualquer acontecimento concreto que personifica, que materializa aquela energia, ok? E por isso, assim como nós podemos ir ao passado buscar aqueles acontecimentos, claro que a Inquisição não nasceu naquele dia, mas foi naquele dia que foi implementada, legalizada e por aí fora. 23 de março de 2023. Portanto, quem conseguir ver, pode ver ali a hora, que eu confesso que já não vejo. Mas, pela posição do Sol, é mais ou menos por volta das 15, 16, 17 horas. Eu confesso que agora não tenho aqui. Mas não estejam à espera do minuto, claro. Percebem? Mas nesse dia podem estar atentos, só por curiosidade. Então, isto vai trazer, para haver essas revoluções sociais, para haver as novas ideias e as novas formas, é claro que as velhas têm que cair. Quanto mais eu estiver agarrado a essas velhas ideias, ou a esse velho mundo, ou mais eu depender disso, mais eu vou ter dificuldade de me adaptar e de mudar. Mas eu penso que é de contar com grandes problemas ao nível de tudo o que sejam redes. Obviamente, problemas na digitalização. Se agora a gente já começa a ver de vez em quando um ataque a este banco, àquela empresa, portanto, ora, se nós repararmos, sem termos dado muita conta, nestes últimos 20 anos, tudo está praticamente informatizado e digitalizado, certo? A maior parte das coisas. Portanto, é de contar com problemas nas redes digitais, nas redes elétricas. A eletricidade é uma coisa muito ligada ao Urano e ao Aquário. Reparem, até a iluminação em Lisboa, naquela altura, embora naquela altura eu penso que seria a gás e a velas e a mais não sei o quê, não seria a eletricidade. Mas não deixa de ser uma rede elétrica que ilumina a cidade. Redes, todo o que sejam redes de comunicação, redes financeiras, obviamente, assim como naquela altura foi a introdução do papel moeda, que em relação à moeda é uma modernização que torna a circulação económica mais leve. Ora, não é preciso ser grande astrólogo para percebermos que nos próximos 20 anos, eu, por exemplo, sou autor, eu tenho a mania de dar sempre este exemplo, eu ando sempre com notas no bolso. Tenho tendência a ter notas em papel mesmo na carteira. Apesar de já pagar muita coisa, como é óbvio, com os cartões e com aquelas coisas. Mas é óbvio que o meu lado taurino nos próximos 20 anos não vai ter moedas, notas para trazer na carteira. Portanto, vai haver uma desmaterialização do dinheiro. Agora, mais uma vez, aquilo que eu há pouco partilhei do positivo e do negativo. Há muitas pessoas, porque eu ouço, mesmo quando não imito a minha opinião, eu ouço o que as pessoas dizem, eu sou muito observador. E há muitas pessoas que veem essa desmaterialização do dinheiro, uns veem como o caos, como se o dinheiro desaparecesse. O dinheiro papel desaparece, mas aquilo que ele representa não pode desaparecer, que é o valor. Outros é ao contrário. Acham que desde que seja desmaterializado, já vão fazer uma fortuna, já vão ficar ricos de um dia para o outro e já vai... Ou seja, o problema do dinheiro não é o dinheiro, é a maneira como a gente lida com ele, como o partilhamos entre nós. Ainda estes dias estava a ver a televisão e estava a ver as notícias da, como é que se chama, COP27, obrigado. Portanto, o grande problema que eles falam agora do excesso de população. Não vai haver alimentos para toda a população. É só a gente ter um mínimo, eu não digo 2 dedos de testa, é um mínimo de consciência espiritual do mundo e da vida para percebermos que isso é um falso problema. Porquê? Porque não cabe na cabeça do universo, ou de Deus, ou da inteligência cósmica, ou do universo, do que quiserem chamar. Eu gosto de chamar inteligência cósmica, mas tudo é válido. Não cabe na cabeça do universo permitir que encarnem pessoas neste planeta se não houver caos suficiente para elas viverem. Portanto, o problema não é de falta de alimentos. O problema é do que nós comemos e como distribuímos a riqueza.
Claro, haverá uma parte que poderá ter a ver com o karma individual daquela pessoa, ou com o karma daquela família, ou daquele país, ou daquela zona do mundo. Mas, se nascem pessoas na Terra, mesmo que continuem a aumentar, é porque há cá o suficiente para elas viverem. E reparem, a gente queixa-se, por exemplo, na Europa, que estamos todos velhos. Os outros do outro mundo querem vir para cá, não os deixam entrar. Ou seja, é um impedimento do próprio equilíbrio que a natureza tenta a todo momento. Se a gente dividir-se pelos campos, pelas cidades, é óbvio perceber que não há superpopulação nenhuma. Bom, portanto, alteração nas redes financeiras. Eu presumo que será o fim do papel moeda, pelo menos como o conhecemos atualmente, como a gente já vê no dia-a-dia. Quantos de vocês não reparam há quantos meses é que não entram num banco? E alguns mesmo que não usam já o dinheiro no dia-a-dia. Portanto, a nova ordem mundial, a nova organização social, eu penso que será também ou uma refundação da ONU ou a criação de outra organização parecida. Esta alteração das alianças políticas e militares e as zonas de influência no mundo, eu acredito que no futuro, não acredito que seja já nestes próximos 20 anos, mas eu acredito que isto, no fundo, reparem, se nós olharmos para a história de uma forma longínqua, sem estarmos preocupados se eu sou de esquerda ou se sou de direita, se gosto da Rússia ou se gosto dos ucranianos, se gosto da África ou se gosto da Ásia, a gente percebe que o movimento evolutivo da humanidade tem sido de quê? De agregação, de partilha, de junção. Portanto, mesmo este lado mais negro da humanidade, do ser humano, que ainda precisamos de guerras e de conflitos, e mesmo quando não temos, inventamos. Há pessoas que, por exemplo, guerreiam porque são do Sporting ou do Benfica, ou do Porto ou do Guimarães, sei lá o quê. Portanto, essa necessidade de viver esse tipo de conflito, mesmo que ainda haja, será... Eu penso que isto vai acabar por ser organizado por continentes. Quando eu digo organizado em termos de influência do mundo, não. Como vocês veem, o Império Americano está a decair, o Império Chinês está a crescer, portanto, durante estes 20 anos, ver-se-á essa mudança de uma forma evidente. Outra coisa que eu não disse há bocado, mas pressupõe-se, mas eu não disse, onde o pelotão passa, o pelotão é sempre a guerra, entre outras coisas. Como dizia o cantor, por mais que seja santa, a guerra é a guerra. E se a gente tiver que arranjar um planeta para personificar isso, é o pelotão. E claro que a guerra é sempre violência, é sempre tudo. Mas os tipos de guerra vão mudando. Por exemplo, quando o pelotão passou em Sagitário, de 1995 a 2008, foi a tal guerra religiosa, os fanatismos, as torres gêmeas, toda essa parte. Agora que o pelotão passou em Capricórnio, independentemente de haver guerras sempre em todo lado, e agora esta na Ucrânia, se vocês repararem, a guerra tem sido económica, Capricórnio. Agora, quando entrar em Aquário, são as guerras informáticas. Portanto, essa dimensão informática digital vai ter muita importância e guerras, no fundo, ideológicas. Portanto, os sistemas políticos vão mudar completamente, as alianças positivas em blocos, portanto, a humanidade vai ter que encontrar outra forma de viver a fraternidade humana, de vivermos como irmãos, digamos assim. Porque, no fundo, somos todos filhos do mesmo Pai Celeste e da mesma Mãe Divina. Claro, biologicamente não somos. O Saturno é muito mais lento que estes planetas transpessoais que eu estava a dar o exemplo. O Saturno demora sensivelmente 29, 28, 30 anos a dar a volta ao zodíaco. Eu normalmente digo 30 anos porque dá-me jeito, porque é conta certa. Quando me dá jeito para acertar com os ciclos de 7 anos, claro que a gente diz que é 28, na realidade é 29 anos, sensivelmente 29 anos. Eu, por acaso, tive o meu primeiro retorno de Saturno com 30 e agora vou ter com 60 também, mas, de um modo geral, é 29 anos. Pronto. Então, ele está sensivelmente em cada signo 2 anos e meio. Ora, para a humanidade, uma coisa que dura 2 anos e meio não pode ter a mesma importância que uma que dura 20 anos, certo? É fácil percebermos isto. Pronto. Mas na nossa vida, ele é muito importante, porque o Saturno é o planeta que rege o Capricórnio e é o planeta, portanto, das estruturas e dos limites. E por isso, o Saturno
tem muito a ver com as estruturas, como eu disse, psicológicas, as estruturas de autoridade, quer as que nós herdamos da infância, quer como nos relacionamos com a autoridade social ou nas hierarquias sociais da vida, do trabalho, etc. E, portanto, ele marca sempre um limite. Por isso se diz que Júpiter e Saturno são planetas sociais. E por isso é que muita gente vê a sociedade como um limite. E, de certa maneira, é. O que nós temos que perceber, e sobretudo quando vocês ouvem aqueles discursos, que não é o vosso caso, que aqui somos todos evoluídos, mas lá fora há umas pessoas que já devem ter ouvido dizer que a culpa é do sistema, a sociedade não me deixa, a sociedade está mal. E essas pessoas não são menos evoluídas que nós, nem são menos inteligentes que nós. Elas acreditam mesmo naquilo. Elas acreditam mesmo que não têm uma melhor vida ou têm aquele problema por causa da sociedade ser assim. E isto é mentira, é uma falácia, é uma falta de consciência. Eu não estou a dizer que não existem problemas sociais, eu não sou tonto. É importante percebermos que os problemas com que cada um de nós se depara na sociedade, a começar logo pelos pais que atraímos na infância, são um reflexo e um espelho e uma materialização, um limite, do que eu transporto dentro de mim. E que eu preciso, o lado positivo de Saturno, consciencializar, responsabilizar. É muito importante que nós tenhamos noção da grande diferença que existe entre a culpa e a responsabilidade. Aliás, eu diria mesmo que a culpa resolve-se através da responsabilidade. O medo, que eu já falei há pouco, resolve-se através do amor. Não conheço outro antídoto. E o amor a começar por nós próprios. Eu não posso amar ninguém dignamente se não me amar a mim. Até Jesus, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que era um mestre espiritual, pelo menos a fazermos fé nas Escrituras, ele dizia algo do género: ama aos outros como a ti próprio. Não dizia: ama aos outros e não gostes de ti. E ele era mestre, sabia um bocadinho mais que nós. Portanto, é muito importante termos esta noção. A culpa resolve-se através da responsabilidade, por o que nos acontece, pelo que atraímos, pelo que deixámos que acontecesse, pelo que não soubemos fazer melhor. Não culpar os outros, nem nada fora de nós pelo que nos acontece, nem nos culparmos a nós, pelo que fizemos ou que não fizemos ou que deixámos de fazer. Porque mesmo as coisas que a gente veja que erramos, eu posso olhar para o meu passado, ver os meus erros, mas se eu não me culpar e me responsabilizar, eu não fico lá preso naquele passado. Com a idade que eu tinha, com a cobardia que eu tinha, com a coragem que eu tinha, com a experiência que eu tinha, com as circunstâncias que eu tinha, fiz o que eu pude e o que eu soube e o que eu achei que era certo. Mas agora realmente vejo que errei. Claro, mas agora tenho os resultados. Estou no presente. E por isso é que muitas vezes a vida nos cria tantos limites para nos trazer para o presente. Já agora, só para terminar o trio, a culpa resolve-se com responsabilidade. O medo resolve-se pelo amor, a começar pelo amor próprio. E o julgamento resolve-se. Aliás, se resolvermos os outros dois, o julgamento está automaticamente resolvido. Porque deixamos de estar permanentemente a ter que julgar os outros ou a sentir-nos julgados. E aí foi substituído o julgamento por sabedoria. Porque é certo, é que há uma experiência que se adquire e há coisas certas e coisas erradas, obviamente. Bom, porquê esta conversa toda? Porque então, quando o Saturno entra em Peixes, ele vai trazer à superfície, ou seja, o Saturno, à medida que vai passando nos signos, ele obriga-nos a essa responsabilização. Portanto, ele materializa aspectos negativos daquele signo, materializa, torna denso, densifica, materializa, ao mesmo tempo para que nós nos responsabilizemos por aquilo. Mas já começa a ser muito importante nas pessoas que já nasceram, por exemplo, quem nasce durante os próximos 2 anos e meio, ou como é o meu caso, que também tenho Saturno em Peixe, ou pessoas que tenham à volta de 30 anos também, ou 29, 30 anos também terão. Então, e podemos, como nós estamos a fazer, a projetar uma luz sobre 2023, isto é importante um bocadinho no geral para todos. Os peixes são um signo de água, como todos vocês sabem, e é um signo dual. Então, o que é que isto quer dizer? Que
os peixes são um signo de contradição emocional. É nos peixes que nós vivemos a grande contradição das águas. Nos peixes mistura-se o grande amor, o grande ideal, a paixão, a compaixão, o instinto, o desejo. E não há problema nenhum nisso. Mas temos que aprender a separar, a discriminar. Reparem, numa altura que o Sol também está em peixe, o Mercúrio está em peixe e o Neptuno já está em peixe. Agora reparem como é interessante. No momento em que o Saturno entra em peixes, a Lua, não é isso que nos muda o mundo, a Lua, mas é o que nos vai mostrando no dia-a-dia. Toda a vida se faz desta relação entre a Lua e o Sol. O Sol dá a vida e a Lua dá forma à vida. E por isso a Lua é tão importante, porque nos permite que forma é que a vida está a tomar. Ok? Reparem, a Lua está exatamente também num signo dual, Virgem, em quadratura ao Marte em Gêmeos, outro signo dual, e portanto, o que é que isto quer dizer? Que para nós não sentirmos negativamente, o Saturno traz muitas desilusões. Ou seja, toda aquela parte da nossa vida que esteja assente em sonhos, em quimeras, em fantasias, em ilusões, em falsas expectativas, o Saturno traz aquele mundo à realidade. Mas, se nós nos responsabilizarmos por essa contradição emocional e nos responsabilizarmos pelos nossos sonhos e pelos nossos ideais, claro que isto pode dar bom resultado. Agora, para isso, nós temos que integrar a energia da Virgem. Que é o quê? Que é uma energia de discriminação. E isso é necessário e isso é bom. Não é discriminar o Ricardo porque ele está vestido de verde e laranja. Não é discriminar esta senhora porque tem o cabelo de uma cor qualquer. É discriminar no sentido de analisarmos e de percebermos os sentimentos. E já agora, há aqui pessoas certamente que nasceram com o Saturno em peixes. Todas as pessoas que nascem com o Saturno em peixes são obrigadas durante a vida a aprender. Já há aqui alguém de cor que saiba que tem Saturno em peixes, só por curiosidade, sem ser eu, claro. Só eu sou o único. Tu também tens. Não? As pessoas que têm quase 60 anos e as que têm à volta de 30 têm grandes hipóteses de ter isto. Pronto. Mas não interessa. Estas pessoas que têm Saturno em peixes são pessoas que, numa primeira fase de vida, como tudo o que é saturnino, não sabem lidar com os peixes. Portanto, não sabem lidar com emoções, não sabem lidar com sentimentos e então fazem o quê? Limitam essa dimensão da vida. Viram aquilo que eu chamo os falsos virtuosos. Normalmente são pessoas que, quando são muito novas, são muito virtuosos. Porque como têm medo daquilo, e a nossa tendência da maior parte das pessoas é o quê? Quando temos medo de alguma coisa, não dizemos que temos medo. Transformamos numa virtude. Eu não por isto. Eu não por aquilo. Pronto. Depois, ao longo das suas vidas, são confrontados com situações de ordem emocional, ou seja, de contradição emocional, subjetiva, sentimental, e perdem-se completamente. É como se o Saturno não existisse. É desbunda. E depois há sempre uma terceira fase em que a pessoa, então, porque viveu aqueles sentimentos todos, aqueles desejos, aqueles instintos, aqueles ideais, aqueles sonhos, aquela espiritualidade, aquela religião, enfim, aqueles amores, o que for, porque a pessoa viveu, aí já não é medo, é sabedoria. Ou se perdeu lá no meio desse caos, desses oceanos contraditórios, ou porque sabe discriminar sentimentos, pode se tornar mais sábio, digamos assim. Agora, então, durante o próximo ano, tudo aquilo que vocês tiverem nas vossas vidas, já agora, o Saturno entra em peixes a 7 de março de 2023, depois sai para Aquário outra vez a 17 de junho e entra outra vez em peixes a 4 de novembro. E depois vai lá estar até fevereiro de 2026, portanto, os tais 2 anos e meio. Então, durante os próximos 2 anos, mas só nos interessa o próximo ano a partir de março, que é um bocadinho antes do Plutão entrar em Aquário, podem ter a certeza, tudo aquilo que tiverem como falsas ideais ou aqueles sonhos que a gente tem, mas que não têm nenhuma
associação com a realidade, que são meras quimeras, ou toda aquela parte da nossa vida seja mais glamourosa, seja mais idealizada, mas que não tem sustentação, vai cair por terra. Positivamente, é uma altura muito boa para nós nos responsabilizarmos pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais e, portanto, para materializarmos esses mesmos sonhos e esses mesmos ideais. Claro que depois nos mapas de cada um, isso já se nota de uma forma evidente, onde cada um tem o signo de peixe, é onde vamos passar por esta arrumação da casa, por esta limpeza. Ok? De qualquer modo, temos aqui isto muito expresso nesta oposição. E isto é uma verdade também que vocês podem aplicar a tudo. Para nós vivermos o lado positivo de uma energia, neste caso de um signo, porque estamos a falar da astrologia, mas podem aplicar a tudo na vida, para nós vivermos o lado positivo de uma energia, nós temos sempre que integrar a energia do signo oposto e complementar. Certo? Enquanto não o fazemos, vamos viver o lado negativo dessa energia e vamos atrair o lado negativo da energia oposta. Por isso é que os outros nos são tão úteis para a nossa evolução. Seja os que nos ajudam, aqueles que a gente gosta de ver, aqueles com quem empatizamos, seja aqueles que nos mostram o nosso lado que a gente não gosta, ou com que não sabemos lidar, ou que preferíamos que tivesse escondido. Estão-me a fazer entender? Ok. Então, para vivermos responsavelmente estes peixes, ou seja, esses sentimentos, esses ideais e esses sonhos, temos que aprender a discriminar. E a Virgem é um signo que lida com discriminação, com humildade, com serviço e, atenção, nuancezinha, não é com a perfeição, com a busca da perfeição. E isto é muito importante, ok? Só para terem uma ideia, aqueles que não saibam, os signos estão associados a partes do corpo. Assim como os planetas estão associados a órgãos. A Virgem está associada aos intestinos. Reparem o que é que os intestinos, qual é a função dos intestinos no nosso corpo. Isto é bom, discriminar. Isto é bom, vai para o sangue. Isto já não interessa, vai fora. Por isso é que as pessoas, ou todos nós, quando acumulamos coisas, melhor dito, sentimentos, ressentimentos, raivas, dores, culpas, medos, quando guardamos coisas que já não são boas para nós, criamos prisão de ventre ou diarreia, se já estivermos na fase da cura, portanto, problemas de intestinos, e quando não sabemos guardar o que nos é necessário, quando não fazemos contas, quando não discriminamos, problemas de intestinos. Ok? Portanto, vai ser um ano que nos vai pedir muito organização, serviço, discriminação, não só para estarmos nesse trabalho e nessa arrumação, mas para podermos viver o melhor de peixe. E eu agora tinha também aqui a introdução do Júpiter em Touro, mas eu vou fazer, claro que eu estou a prolongar isto mais um bocadinho porque também começámos mais tarde, mas não vos quero atrasar muito para o jantar, e então eu faria ao contrário, vou-me calar e vou-me disponibilizar para quem quiser fazer uma pergunta ou duas ou três, e assim se calhar é mais interessante do que vocês estarem só a ouvir. Mas vai falar de Júpiter em Touro? Não, mas se me perguntar, e Júpiter em Touro, José Augusto? Ao nível social e coletivo, à medida que vamos descendo na importância dos planetas, quanto mais rápidos eles são, menos importância eles têm no coletivo. Vocês percebem isso? Então, o Júpiter demora 12 anos a dar a volta ao zodíaco. Portanto, socialmente terá que ter menos importância que o Saturno. Agora, ele está mais ou menos um ano em cada signo. Pronto. Agora, não quer dizer que isso não seja bom. Claro que é. O Júpiter não se vê bem, porque eu desenho pessimamente, mas está aqui, no grau 0. Portanto, estes mapas eu fiz para o grau exato que eles entram nos signos. Portanto, mais uma vez, temos o Sol em Touro, Urano em Touro, Mercúrio em Touro e o Júpiter entra em Touro no tal signo onde está o eixo cauda-cabeça de dragão. Pronto. Eu quero acreditar que então a entrada de Júpiter em Touro, já agora a 16 de maio de 2023,
onde vai estar até maio de 2024, quando entra em Gêmeos. Portanto, o Júpiter fala-nos sempre de, onde quer que ele esteja, o Júpiter é um planeta de alegria, de expansão, de busca da verdade, de fé, de riqueza, de abundância e uma palavrinha-chave que eu gosto muito, oportunidade. Oportunidade. Mas depois a gente aproveita ou não, tem capacidade para aproveitar as oportunidades ou não. Eu costumo dizer por graça que se houvesse um planeta da sorte, seria o Júpiter. Só que eu não acredito na sorte. Assim como se houvesse um planeta do azar, seria o Saturno. Só que eu não acredito no azar. Claro, se eu vou numa autoestrada, o meu pneu tem um furo, eu posso dizer, eu não digo, mas posso pensar, que grande azar. Não, não é grande azar. Eu se calhar é que vou atrasado para o sítio onde eu ia, ou se calhar não tenho uma caca ali para levantar o pneu, ou escolhi um carro barato para que não tinha como me safar, ou não tenho o seguro que posso chamar alguém para me vir resolver. Claro que aquilo não é prazeroso, claro que não é fácil, mas este Júpiter-Saturno jogam muito com estas forças de contração o Saturno e de expansão o Júpiter. Então, onde o Júpiter passa, ele cria sempre este efeito. Ilumina, como um holofote que ilumina no escuro, mas lá está, a luz quando chega, tanto ilumina o que está bem, o que está limpo, a tal oportunidade, como ilumina o que está mal. Certo? Mas ele faz sempre isso. Ilumina, cria oportunidade e expande. O certo ou o errado, o bom ou o mau, mas expande. É uma energia de expansão. Por isso é que as pessoas jupiterianas são sempre um bocadinho, até fisicamente, um bocadinho mais largas, como é o meu caso, que tenho o Sol conjunto ao Júpiter. E a tendência, se eu não tivesse também um Saturno forte e de vez em quando não fizesse uns jejunzinhos, seria muito mais imenso do que sou agora. Portanto, e já agora aproveito para fazer outra nota. Eu vou fazer para o Júpiter, mas vocês podem fazer para os planetas todos, mesmo para aqueles que não têm muita prática astrológica e querem começar a olhar para ver os trânsitos e tal. Qualquer energia destas, vocês podem sempre fazer esta estruturazinha básica simples, que é ver ao nível físico, o efeito daquilo ao nível físico, ao nível emocional, ao nível mental e ao nível espiritual. Claro que ao nível material, o Júpiter traz sempre abundância. Ao nível emocional, um sentimento de abundância. Eu posso viver melhor sendo pobre do que outras pessoas sendo ricas. E outras pessoas sendo ricas podem viver melhor e assim, ou pior. Portanto, é o sentimento de abundância e de oportunidade. Mas, como todos sabemos, as oportunidades passam e nem todos aproveitamos. Como dizia a Flávia, que foi a pessoa com quem eu comecei a aprender a estudar astrologia, ela costumava dizer que nós não evoluímos quando queremos, evoluímos quando podemos. Mas quando podemos, temos que aproveitar. Senão os planetas passam e a gente fica no mesmo sítio. Então, o Júpiter em Touro vai nos trazer a oportunidade de expandir a segurança, a abundância material e de criarmos as tais novas forças de paz. Eu estou confiante que mesmo ao nível da paz mundial, a partir de maio de 2023, com a entrada do Júpiter em Touro, eu penso que se ainda houver guerra, pelo menos nesta forma que a gente conhece, será quando se instalará aquilo que se chamará paz. E, portanto, é normal que a partir daí comece também a haver um maior sentimento de segurança e mesmo ao nível também económico e social. Ou seja, vem trazer alguma paz, alguma segurança, alguma pacificação a toda esta arritmia que o Urano tem trazido. Mas que também é o que nos tem permitido criar outras formas de valorização. Ok? Claro que onde nós temos Touro no nosso mapa natal é onde essas oportunidades se vão manifestar. Por exemplo, as pessoas que são do signo de Touro, isso quer dizer que têm o Sol em Touro. Então, numa altura qualquer deste ano, o Sol... Há aqui pessoas de Touro, o signo toda a gente sabe. Pronto. Ok. Eu também sou Touro. Então, mais mês, menos mês, não estou a fazer nenhuma previsão concreta, porque isso não é possível agora. Mas, durante o próximo ano,
vocês vão ter todos, neste caso nós vamos ter todos, o Sol a passar, o Júpiter a fazer uma conjunção ao Sol. Aquilo que se chama em trânsitos, o Júpiter conjunto ao Sol. E isso vocês podem fazer já esse cálculo agora. Por isso é que eu perguntei quem é que tinha. De certeza que há mais ou menos 11 anos atrás, vocês tiveram um momento de expansão e de oportunidades na vossa vida. Isso faz-vos algum sentido? Assim faz? Mais ou menos 11. Eu não me enganei, disse mesmo 11. Porque estou a calcular os 12 para o ano. Vai ser melhor. Vai ter uma oportunidade. Só uma. Mas se forem atrás, lembram-se quem levantou a mão? Ou não vos faz sentido? 2023 menos 12, 2011? Ok. Mas isso é material, né? Tudo material ou outras. Por exemplo, repare, eu sou um jupiteriano. Por natureza sou um otimista. Eu já nasci com o Sol conjunto ao Júpiter. Se eu olhar para o ano de 2010, 2011, assim como a maior parte das pessoas olham, as crises a mim não me interessam. Na minha vida, eu estive à beira da morte em 2010. O que é que eu vejo em 2011? Não foi quando estive doente. Eu vejo em 2011 quando eu percebi que não ia morrer e estava vivo. É a forma como nós olhamos. Logo, houve o início de um novo ciclo de expansão na minha vida. Agora, tem que se olhar para o resto do mapa todo. Se a gente tem o Júpiter... Por isso é que aquelas leituras, e não estou a dizer mal dos meus colegas, cada um faz o que quer e o que sabe e o que pode e o que gosta, mas aquelas leituras de vai ser um ano bom para os touros, vai ser um ano mau para este, vai ser um ano para aquilo, pode ser uma treta. Porque é verdade isto que eu disse, é para estas pessoas que estão... Mas, depois se a pessoa tiver a levar com um pelotão quadratura à Lua, ou se lhe morreu um filho, ou se a sua paixão da sua vida desaparece, ou se tinha uma fortuna e fica na miséria, bem pode lá passar o Júpiter, que leva a dose na mesma. Ok. Muito obrigado de terem vindo. Gostava de ter dito muito mais coisas e mais interessantes, mas é o que veio. E bom apetite. E obrigado. E espero que tenham um ano de 2023 maravilhoso. Obrigado.